delicioso, aqueles que vocês adoram. Receitinha, pessoal. Pois é, o Anderson tá sempre pedindo, faz pão, faz pão, faz pão. E eu falei, com certeza, vamos fazer mesmo, porque a gente gosta muito desses pãezinhos mais saudável, feito aqui em casa, assado no nosso forninho, enfim. E aí eu vou passar para vocês hoje uma receita deliciosa de um pãozinho que a gente chama de pão da roça, tá? Vocês podem fazer ele num formato maior ou pequenininho. Eu prefiro fazer ele como pãezinhos menores, porque daí a gente vai comendo a semana toda. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo desse pãozinho delicioso que é o pão na roça. Pessoal, vou fazer esse pãozinho. Enquanto isso, o Anderson tá em casa hoje, ele tá passando roupa. Ele adora passar roupa. Já falei pra ele, não precisa passar roupa. Pra mim, passa no pescoço. Ele não consegue. Pra mim, passou no pescoço, já tá valendo. Não consigo. Então, ele já tá acabando, inclusive. Já tinha pouco, não dava nenhuma cama. Ah lá, bem pouquinho. Aí eu vou aproveitar então, pessoal, já que ele está aqui na lida hoje, e nós vamos fazer os pãozinhos. Já arrumei cozinha. Já deu um talento, não. Viram que lindo, pessoal, os pintinhos que eu mostrei nos vídeos anteriores? Então, estão uma gracinha. E estão crescendo, só que acho que já morreu um, né? Sim. A gente já tava olhando, que nem eu falei pro Anderson. Eu falei que a questão, acho que não é nem adaptação, porque eles são do mato, da roça. Mas eu acho que é porque os outros pisoteiam. Eu vejo quando você vai dar ração lá, até a mãe esquece que tem filho e já vai querer comer. Então é isso também, só que é o seguinte, faz parte da natureza. Eu sei que se eu fizer uma gaiolinha reservada só para eles, vai ser melhor. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que a gente tem que deixar eles adaptarem. E tá, nasceram 9, a gente contou agora 8, mas enfim, vida que segue. E faz parte. Então vamos para a receita de hoje. Já separei aqui os ingredientes, já deixei aqui meu mise en place. Forno já está aqui aquecendo, fogãozinho aceso, e vou mostrar para vocês o passo a passo. E vamos lá então, pessoal, para a receita de hoje, os pãezinhos de roça. Deliciosos, macio, uma receita super simples, vou explicar para vocês aqui. Primeiro passo então, pessoal, a gente fazer a esponja, tá? O que é a esponja? A esponja, na verdade, é um processo de fermentação que a gente faz antes, deixa agindo aqui de 10 a 15 minutinhos, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Para mim começar a esponja, eu vou colocar aqui mais ou menos assim umas 4 a 5 colheradas de trigo, tá? Ó, vou colocar 4. Do leite que eu vou usar na receita, que depois lembrando que eu vou deixar todas as quantidades na descrição desse vídeo, mas vai aparecendo também aqui para vocês a quantidade, tá? Eu vou colocar um pouquinho, só para fazer aqui uma massinha, como se fosse uma massinha de panqueca, tá? Desse ponto assim, de uma massinha de panqueca. Vou dar uma mexidinha nesse trigo, para formar essa massinha. E já acrescento aqui o açúcar. O açúcar ajuda também a ativar a fermentação, tá? Nessa esponja, que é a primeira etapa que a gente vai fazer. Vou colocar então o fermento. E vou fazer essa massinha, pessoal, como se fosse uma massinha de panqueca, como uma massinha de panqueca. Aqui a gente vai formar essa esponja. Por que fica esponja? Porque depois que ela fermenta, nesses 10, 15 minutos, fica parecendo uma esponjinha mesmo assim. A gente vai perceber as bolhas. É desse processo em diante que a gente vai misturar os outros ingredientes, tá? Então a gente tem que fazer essa primeira etapa aqui da esponja. Então misturo bem, até agregar esses primeiros ingredientes, que foi o leite, a farinha, e o fermento e o açúcar, tá? É isso aqui, pessoal, ó, essa massinha bem molinha. Vou deixar isso aqui então descansando por uns 10, 15 minutos. Vou cobrir aqui com um pano de prato e já mostro pra vocês essa esponja aqui. Vamos lá então, pessoal, para a segunda etapa então. Eu deixei a esponja aqui, pessoal, por 15 a 20 minutinhos, tá? A minha ficou um pouquinho mais, ficou quase 20 minutos, tá? Para chegar no ponto, ó. Ela fica então essa esponjinha aqui, tá? Já dei uma mexidinha nela, forma umas bolhas. Isso é muito importante porque ajuda no processo de fermentação, fazendo com que a gente não precise deixar muito tempo as outras etapas de fermentação, tá certo? Então vamos lá agora então. Vou colocar aqui o trigo, o equivalente a mais ou menos 1 kg, tá? Aqui na receita tá 1 kg, mas eu vou pôr exatamente quanto a gente usou, tá? Nunca coloca tudo de uma vez a quantidade. Coloquei aqui mais ou menos uns 800 gramas, tá? Vou colocar aqui o leite, que dá nessa média de 500 ml. Vou deixar o restinho também aqui. E esse leite, pessoal, tá gelado, tá?
os ovos. Aqui eu tô usando os ovos de galinhas felizes, ali do galinheiro. Vou colocar aqui a manteiga em temperatura ambiente, tá vendo que ela tá bem molinha. Mas vocês podem usar uma outra gordura. Vou pegar tudo, né, certinho. E nesse momento também eu já posso colocar o sal. Vou agregar bem, tá? Todos esses ingredientes. Daqui a pouquinho já tem que colocar a mão na massa aqui, pessoal, tá? Ó, vou misturar bem. Junto com aquela primeira etapa que foi a fermentação, a esponja. Ó, por isso que não pode colocar todo o trigo de uma vez, porque a gente tem que ir sentindo a massa aqui e eu vou mostrar o ponto para vocês. E esse pão, pessoal, como tem uma quantidade bem a mais de açúcar, ele fica levemente adocicadinho, assim, gostoso, sabe? Fica um pão bem macio. Vocês vão olhar aí, vou fazer muito spoiler aqui, porque acho que vai seguindo a receita aí, que é bem prático. Ó, vou agregar aqui, pessoal, mas vou colocar o restante do trigo, porque a massa ainda tá mais mole, ó. Tá vendo? Mas eu vou mostrar o ponto direitinho para vocês aqui. Vamos lá então, pessoal, ó. Então vou colocando aqui a farinha, ficou faltando aqui uns 200 gramas, eu vou mostrando para vocês. Mas vai usar praticamente 1 quilo, tá? Lembrando que a gente usou um pouquinho, umas colheradas para fazer a esponja, tá? Olha aqui, ó. Agora, pessoal, é mão na massa, tá certo? Pra gente poder ir agregando tudo certinho e dar o ponto nela. Eu vou dar o ponto aqui, pessoal, e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o ponto, tá? Eu usei praticamente eu usei 1 quilo. Sobrou só aqui uma colheradinha que eu vou jogar aqui na bancada, onde eu já deixei preparada aqui limpinha. Que daí a gente vai agregando esse resto de farinha. Mas praticamente é 1 quilo certinho, tá? Lembrando que isso pode variar muito de acordo com o tamanho dos ovos. No meu caso aqui os ovos são pequenininhos, porque são ovos caipira. Então eles são um pouquinho menores, tá? Então vocês vão vendo isso aí de acordo com cada um aí. Mas eu vou mostrar o ponto certinho. Aqui na minha bandeja, aqui na minha bacia, ó, tá nesse ponto aqui já, ó. Firme, uma massa, tá vendo que não gruda mais na mão. Agora eu vou soltar aqui na bancada e vou sovar isso aqui, pessoal, por praticamente uns 10 a 15 minutos. Cansa um pouquinho, mas faz parte. Eu acho que é isso que é gostoso de mexer com massa e fazer pão. Só cansa bem, hein? Sovei, como vocês viram aí, coloquei no acelerado, né? Mas deu mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos. A massa tem que ficar assim, gente, ó. Ela ficou uma massa mais amareladinha por conta dos ovos, ó. Você já sente que ela já tá oca, isso é muito importante. Por isso, daquela primeira etapa, fundamental a esponja, porque a gente vai acelerando. E agora a gente vai deixar isso aqui descansando, aqui na bacia. Vou cobrir com um pano de prato e deixar entre 30 a 40 minutos. Não precisa dobrar de tamanho, pessoal, tá? Porque a gente já fez esse processo anteriormente com a esponja, então a gente vai se facilitando, tá? Só que esse pão a gente vai passar por 3 fermentações. A esponja, que foi no início, essa aqui agora que eu costumo dizer que vai fermentar e crescer um pouquinho e é um descanso da massa, e depois os pãezinhos abertos, que também eu deixo, aí sim eles crescerem para ir pro forno. Então vamos descansar isso aqui e daqui a pouquinho eu já mostro para vocês a gente abrindo e preparando os pãezinhos. Pessoal, retornando aqui, eu deixei descansando essa massa então, como vocês viram. Eu deixei mais ou menos uns 30 minutinhos, pessoal, porque eu falei que eu não queria dobrar ela, tá? Não preciso fazer essa fermentação de dobrar, porque são 3 fermentações. Nós tivemos a primeira, só pra gente lembrando que foi a esponja. Essa aqui que a gente descansou. E agora eu vou abrir e vou deixar crescer. Essa que vai crescer, é importante que a gente deixe crescer bem e o pãozinho fica bem grandinho, tá? Ó, então tá aqui a massa, ó. Tá bem elástica, fofinha, porque
Nesse tempinho ela cresceu um pouquinho, mas como eu falei, não precisa deixar dobrar. Aqui, pessoal, ó. Olha como ela tá elástica, gente, ó. Que delícia. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em partes aqui, em 4 partes. Então, ó, vou dividir aqui. Para quem for comercializar, pessoal, é interessante ter uma balancinha, fazer as bolinhas certinho, até para ter uma questão de custo, saber quanto gastou, enfim, acho que é importante, tá? Aqui. Então aqui eu tiro mais 2. E aí eu vou fazer umas bolinhas que vai ser os pãezinhos, tá? Eu vou separar tudo em bolinha para depois ir abrindo no rolo. E aí a gente vai colocando nas formas que eu já deixei elas só com farinha, tá certo? Então aqui, gente, a gente faz que nem uma cobrinha. Eu deixo ela assim compridinha. E a gente vai dividir isso aqui, cortando e fazendo as bolinhas que depois a gente vai abrir. Só pra gente ter uma noção mais ou menos de quantidade, ó. Então eu vou tirando assim, cortando, meio parecida. E vou bolando isso aqui, ó. Fazendo as bolinhas. Tá? Deixo bem lisinha. E vou separando aqui na bancada, pessoal. Todas essas bolinhas aqui, cada bolinha dessa vai ser um pãozinho, tá? Então, para quem quer comercializar, pesa para ficar meio aproximadamente assim, para que elas fiquem meio igual, né? Todas elas, tá? Aqui em casa, não tem problema se uma bolinha sair menor que a outra, um pãozinho fica diferente, não tem problema, mas dá pra gente ter uma média, ó, elas estão ficando bem parecidas. Então eu vou abrir todas elas aqui, eu cubro com um pano, enquanto tiver depois abrindo cada pãozinho, para que ela não vá ressecando em cima. Então a gente abre, faz todas essas bolinhas, põe um pano, e depois a gente vai pegando e montando pãozinho a pãozinho. Mas daí eu vou mostrando para vocês. Eu vou deixar as bolinhas todas prontas aqui para adiantar, e a gente já volta aí. Pessoal, abri todos aqui, deram 34, tá? Bolinhas, ó. Então eu deixo coberto as bolinhas, tá? Ó, faço umas bolinhas assim. E aí, enquanto eu vou abrindo, eu deixo ela aqui. E nesse tempo que eu tô abrindo, eu vou deixando sempre coberto e vou tirando, tá? É importante isso aqui. Então agora, pessoal, aquele procedimento, ó. Com o rolo. Vou abrindo, ó. A massa nem gruda, pessoal, mais. Eu não preciso nem colocar farinha aqui na bancada, ó. Então a gente abre ela aqui, uma espessura mais ou menos de uns 3 a 2 milímetros. Faz uma massa bem fininha, ó. Deixa compridinho. Então pra quem nunca fez pão, ó, não tem segredo nenhum. Faça essa receita que dá super certo, seguindo todas essas etapas que eu falei pra vocês. Aí aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Eu venho, dobro, amasso aqui, tá? Venho, dobro, amasso. Deixa eu virar aqui. A outra eu faço virando aqui, ó. Venho, dobro, viro, amasso, viro, amasso e fecho aqui, pessoal, direitinho, ó. Aí, pessoal, ó, a gente vai colocando aqui na forma, tá? Aí vê o jeitinho melhor que adapta na forma de vocês aqui, tá? O meu nesse sentido aqui, ó, faço carreirinhas aqui de 3, tá certo? Eu vou enrolar todos aqui. Eu vou enrolar mais um aqui pra vocês verem, nesse sentido aqui agora, porque daí fica mais fácil eu mostrar como é que eu faço ali a junçãozinha ali, tá? Como eu falei, quem tem dificuldade não precisa ter e nem medo. Faça com muito carinho, amor, que vai dar super certo e vai ter uns pãezinhos deliciosos aí em casa, tá certo? Qualquer coisa assim, pessoal, é uma massa comum de trigo, tá? Eu sei que muitas pessoas às vezes não comem, então para quem não tem problema com trigo, é um dos melhores pãezinhos, por isso que a gente chama pãozinho do campo, pãozinho da roça, tá? Ó, então eu fui virando e eu aperto, tá? Vou abrir mais um e vamos colocando aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Facinho de abrir, ó. Como eu falei, não gruda. Ó, então abri, vou enrolando, aperto, enrolo, aperto, vou enrolando, apertando, enrolo, aperto e finalizo aqui. Tá certo? E aqui na forma, pessoal, a gente deixa um espaçamento mais ou menos aqui de um dedo, mais ou menos, que ele vai crescer. Porque depois eles chegam até grudar um no outro, a gente vai tipo destacando. Olha aqui, tá vendo? Só uma observação. Tá vendo que esse aqui ficou um pouquinho maior que esse? É por essa questão da bolinha, quando eu fui moldando ela, tá? Por isso que se alguém for comercializar, é interessante fazer as bolinhas numa balança. Pessoal, eu vou montar tudo aqui e já mostro pra vocês aqui. Pessoal, todos abertos então, tá? Como eu falei pra vocês, deram 34 pãezinhos. Olha isso aqui.
é a gente deixar esses pãezinhos crescerem, tá? Aqui leva mais ou menos de 30 a 40 minutos. Mas se for necessário mais tempo, vocês podem deixar mais tempo, tá? Aqui eu tive que colocar até um de travessadinho, porque não coube aqui nas minhas formas. Só uma observação, pessoal, ó. Tá vendo que eles estão meio pintadinhos assim, os meus? É porque aqui eu usei o sal temperado, tá? O correto é usar o sal branco normal. Por quê? Porque a gente tá usando açúcar e como ele é mais docinho, então sal branco. Mas não tem problema, pra nós não vai mudar nada aqui no sabor. Ainda vou conseguir sentir mais o gostinho do docinho do que salgado, tá? Ele fica levemente doce, como eu falei. Então isso aqui vai crescer e eu já mostro pra vocês a gente indo pro forno. E olha aqui, pessoal, os pãozinhos já cresceram, tá? Ó, bem crescidinho. Aqui deu uma crescidinha até mais, ó. Chegou até quase colar uns nos outros aqui, não tem problema. Lembrando que isso aqui, na hora de assar também vai juntar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pincelar aqui gema de ovo. Lembrando que a gente só pincela as gemas na hora que for pro forno, tá? Primeiro espera crescer. Aqui ele deu uns 40 a 50 minutos, tá certo? O meu forninho deve estar uns 100 graus mais ou menos. Eu acho que é uma temperatura ideal pra gente colocar nesse momento, até porque ele vai indo lentamente e já vai crescendo mais usando a caloria lá dentro, tá? No forno de vocês, convencional, para quem não tem um forno aqui a lenha, como o meu do meu fogão, mantém nessa temperatura também. Então pincela e já vai pro forno. Assim ele já vai crescendo mais um pouquinho e vai assando devagar, sem ter pressa. E aí vocês vão tirar o pãozinho na hora que estiverem douradinho, tá? Que daí eu mostro pra vocês. Agora a gente vai pincelar então, tá? Eu vou bater um ovo aqui com um pouquinho de leite e vou mostrar pra vocês. Vamos lá então, pessoal. Lembrando que a gente só pincela na hora que vai assar, tá? Aqui como eu vou colocar minhas duas formas de uma vez só pra assar, então eu vou pincelar as duas. No caso de vocês forem assar em casa, né, no forno convencional e não couber as duas, então pincela só na hora que entrar no forno, tá? Então, ó, pinceladinha simples. Aqui eu bati um ovo com um pouquinho de leite. E aí a gente passa aqui em todos eles, pessoal, ó. Prontinho, pessoal. Já pincelei tudo. Vou colocar aqui no forno, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou colocar minhas duas formas, tá? No caso de vocês aí, vocês colocam individual, não sei como é que é o forno de cada um, mas enfim, o meu deve estar uns 100 graus aqui, que acho que é o suficiente. Aí ele vai assando devagar, inclusive aproveitando o calor aqui, já vai ajudando nesse crescimento também gradual, tá certo? E vamos esperar aí, ó, daqui a pouquinho esses pães vão sair deliciosos e claro que eu vou saborear e mostrar pra vocês. Vamos lá, pessoal, já tem a primeira partinha aqui já assada, eu já olhei aqui. Uma forma já tá assadinha. Deixa eu pegar com o pano aqui, tá quente. Olha isso aqui, gente. Que beleza de pães. Que coisa mais linda. A outra, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, começando a dourar. Vou deixar mais um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Mas olha isso, que coisa mais linda do mundo, esses pãezinhos. Super macio. Vou esperar esfriar só um pouquinho. Que lógico a gente quer comer quente, já separei aqui, né, a manteiga. E eu já mostro pra vocês que delícia isso aqui. Não, e olha isso aqui, pessoal. Vocês vão ver que não é brincadeira. Olha, vem aqui todo juntinho, aí é só ir destacando, ó, e montando aqui. Que coisa mais linda e deliciosa esses pães aqui. Façam aí. Nós vamos provar já já pra vocês verem que delícia. Muito bom, super macio. Olha isso. Vale muito a pena fazer esses pãezinhos de roça, gente. Olha que coisa linda. Fala sério. E, pessoal, saiu mais uma fornalha. E aí, o Anderson vai provar, ver se tá bom, né? Mas tá lindo, né? Não é gostoso esse pãozinho? Fala pro pessoal, acho que é um dos melhores pãozinhos, né? Por isso que chama pãozinho de roça, pessoal. Esse ficou menorzinho, né? É, esse aí você pegou um pouco menor. Mas tem grande, ó. E, pessoal, gente, na hora de enrolar as bolinhas, aquele padrão. Se for vender, põe numa balancinha pra ficar meio igual. Mas, olha, é um tamanho ótimo, gente, ó. É um pãozinho que cabe aqui na palma da mão, ó. Né? É um pouco maior que uma bisnaguinha.
E ele é tão fofinho quanto, né? Gostoso? Fala pro pessoal. Que delícia. Gente, eu vou comer um também. Deu 34 pãezinhos. Olha isso aqui, gente. Bom, a gente devora isso aqui o quê? Em 3 dias? Não. Dieta, né? Dieta. Em 4. Mas é pãozinho mais saudável do que de padaria, né, mano? Bem mais saudável, né? Gostoso, né? Delicioso, pessoal. Eu vou comer um e vou mostrar pra vocês. Pessoal, vou provar um com certeza. Olha isso, mano. Gostoso, né, mano? Gente, faz aí. Olha o cheirinho delicioso de pão. Macio. Delicioso, olha. Não nem fala de boca cheia. Quem quiser fazer no tamanho grande, só faz. Mas acho que compensa mais assim, né, mano? Que daí, vocês guardam num saquinho depois e vai comendo durante a semana. Ele é muito bom essa massa, gente. Faz aí. Muito fofinho, né, mano? Faça que vale muito a pena e conta pra gente aí, viu? Muito leve, gostoso, delicioso. E é isso, pessoal. Gratidão por tudo. Fique com Deus. E eu vou comer aqui. E até o próximo capítulo. Tchau. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Amém. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.